Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Estamos começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Uma promoção do Conselho Missionário Diocesano COMIDE. Hoje, com muita alegria, nós iniciamos então um novo projeto do Conselho Missionário Diocesano COMIDE. Iniciamos hoje o projeto Rodas de Conversa Missionária. Iniciamos hoje às 14 horas com a participação de leigos e leigas das diversas paróquias de nossa Diocese de Colatina. Iniciamos hoje com a participação de Padre Malvino Xavier da Silva, fazendo para nós uma introdução ao Antigo Testamento, a missionariedade no Antigo Testamento, na Palavra de Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade que estamos tendo de seguir evangelizando, apesar da pandemia e apesar de todo o distanciamento social. É o nosso projeto Roda de Conversa Missionária, que visa trabalhar a formação dos leigos e leigas em nossa Diocese de Colatina, a formação de uma consciência missionária, compreender que ser missionário é muito mais que visitar a casa do vizinho. Ser missionário é um jeito de viver, é um jeito de ser cristão. Hoje também nos alegramos com a posse canônica de Dom Luiz Lisboa, o novo bispo da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim. Dom Luiz Lisboa, que vem direto da África, direto de Pemba, para agora exercer a sua missão aqui em terras capixabas. Bem-vindo, Dom Luiz Lisboa. Esperamos muito, querido bispo, que toda a sua experiência missionária seja capaz de influenciar a Diocese de Cachoeiro, mas também influenciar todo o nosso estado do Espírito Santo, com o carisma e o ardor missionário. Que seja um tempo de graça para todos nós, capixabas. Acolhemos com alegria o missionário que vem em nome do Senhor. Nós estamos vivendo também este tempo de agravamento da pandemia e na última quinta-feira foi decretado então em nosso estado do Espírito Santo um lockdown, uma quarentena de 14 dias. Até o dia 31 de março, então, estaremos vivendo esse tempo de ficar em casa ainda com mais intensidade, desta quarentena, para evitar que o vírus continue circulando entre nós. Sejamos cuidadosos, sejamos zelosos, para que possamos conter o avanço desta doença, o avanço desse vírus e assim preservar muitas vidas. Estamos também, hoje, aqui queremos dizer, acolhendo também o retorno de Irmã Natália e de Irmã Margarete, elas que retornam para compor a comunidade das Irmãs Mínimas da Paixão de Cristo, lá de Pancas, na paróquia Santa Luzia. E agradecemos também todo o período em que Irmã Argenes e Irmã Rubi estiveram aqui na paróquia de Santa Luzia, exercendo a sua missão. Elas que agora voltam para a Colômbia para continuar o exercício missionário lá em terras colombianas. Então, nossa acolhida, a Irmã Natália e a Irmã Margarete, e o nosso agradecimento à Irmã Argenes e Irmã Rubi, que agora voltam para a Colômbia. E Irmã Jussara, juntamente com as Irmãs Natália e Margarete, continuam então aqui na paróquia de Santa Luzia. Que maravilha! Deus abençoe sempre mais. O nosso abraço, o nosso carinho para essas queridas Irmãs Mínimas da Paixão de Cristo, que têm sempre um coração generoso para com a missão. Na sexta-feira, nós celebramos então
o dia de São José. E estamos celebrando este ano, que é o ano dedicado a São José, o patrono universal da Igreja. E com a celebração também do dia de São José, nós inauguramos na Igreja o ano da família, que foi decretado pelo Papa Francisco. O ano da família, que vai desde esse dia 19 de março de 2021 ao dia 26 de junho de 2022. É uma das formas que o Papa encontrou para celebrar 5 anos da exortação apostólica Amoris Laetitia, que fala do amor à família, da alegria do amor conjugal. Que este ano seja um ano favorável para evangelizar as nossas famílias, para zelar pela família e ajudar os nossos jovens também a escolher pela vida matrimonial e familiar. Hoje, em nosso programa, teremos a participação do jovem padre Melquisedeque e teremos também uma participação especial lá diretamente da paróquia de São Pedro Baixo Guandu. E agora vamos dar sequência à série de programas que nós estamos realizando sobre a temática da campanha da Fraternidade Ecumênica, a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, aqui de nossa querida CNBB. O tema da campanha da fraternidade, como já deve estar guardado em nosso coração, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade, retirado do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Hoje nós teremos aqui conosco a participação de Natiele. Natiele, que é uma adolescente da infância e adolescência missionária lá da paróquia de São Pedro, Baixo Guandu. A Natiele preparou este material que agora iremos ouvir, juntamente à sua assessora, a Fátima. Desde já, nossa gratidão a Fátima, a Natiele, por terem preparado este material com tanto carinho e com tanto empenho. A você que nos ouve, que ainda não leu o texto base da campanha da fraternidade, você pode ler este livro, que é um pequeno livrinho, adquirindo nas livrarias ou também procurando e pesquisando e baixando o PDF pelas mídias sociais, pela internet. Isso também é possível. E agora vamos ouvir com atenção a Natiele e ver o que ela traz para nós hoje de reflexão sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica. Boa noite, meu nome é Natiele e eu faço parte da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Hoje nós iremos fazer uma pequena reflexão. A conversa do caminho. Sobre o que vocês conversam ao longo do caminho? Essa foi a pergunta feita por aquele que se fez companheiro de viagem dos discípulos de Emaús. Por mais que o novo viajante estivesse inteirado da realidade, precisava realizar, junto com os discípulos, a reflexão sobre o tempo em que viviam, a fim de que compreendessem os fatos marcantes que haviam testemunhado em Jerusalém. A história de Emaús nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entender a sociedade e os ambientes religiosos. Talvez, entre as muitas indagações que incomodavam os discípulos do caminho, estaria o questionamento de como poderiam enfrentar os períodos de tormenta e os diversos totalitarismos que conduziram Jesus à morte. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. O Brasil vive uma efervescência de novos movimentos sociais com ressonâncias políticas. Desde a CFE de 2016, o país vem enfrentando momentos de tensões e conflitos. Neste mesmo ano, o processo eleitoral foi conturbado e questionado. E, em seguida, o país se dividiu sobre a legitimidade ou não do processo de impedimento de mandato presidencial. Houve aumento do desemprego e da pobreza, aprofundando as desigualdades, a fragilização das relações e das condições de trabalho.
e o agravamento de conflitos entre grupos políticos, movimentos sociais e religiosos e organizações da sociedade civil. Proliferou o uso indevido das redes sociais com a difusão de fake news, as notícias falsas e de discursos de ódio. A sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos, do racismo, das desigualdades econômicas, da dificuldade de conviver com opiniões diferentes, desrespeito e ataque às instituições. No entanto, não podemos ignorar que as instituições religiosas, suas lideranças e as pessoas que frequentam e compõem uma comunidade de fé não estão separadas do mundo em crise. Elas são parte da história presente, sofrem as consequências das situações de conflito. Os momentos de comunhão podem ser afetados pelas polarizações da sociedade. As pessoas que frequentam as comunidades de fé são afetadas pelas diferentes crises da sociedade. Elas são as mesmas pessoas que labutam no campo ou no trabalho informal, que saem para buscar um emprego ou uma ocupação, tendo em vista o seu sustento. São as que estão no trânsito a caminho da escola, da faculdade ou do serviço. São as que cumprem o dever cidadão de votar e pagar impostos. São as que ocupam cargos públicos. Os peregrinos de Emaús foram surpreendidos com o fato de um cidadão demonstrar que não estava informado sobre algo tão trágico e presente na vida do povo: a injustiça cometida pela condenação e morte violenta de um inocente, Jesus. Durante a viagem, eles procuraram informar o estranho não somente sobre as perturbadoras notícias, mas expuseram também suas contradições e dúvidas. Relataram que as mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos que anunciaram que ele estava vivo. Retomando a nossa reflexão, em tempos de crise, contemplar a realidade com agilidade de coração. Ao ouvir atentamente os fatos narrados, o companheiro de viagem reage dizendo que estão se comportando como espíritos sem inteligência, corações tardos para crer tudo o que os profetas declararam. É uma reação imprevista. A consequência na vida de Jesus, de sua adesão ao projeto de aliança com Deus, foi a condenação à morte, pois seu modo fiel de viver a palavra colocou em contradição com os poderes de seu tempo. Um exemplo disso são as consequências da crise econômica de 2008. Vivemos hoje o reflexo daquela situação que levou milhões de pessoas à pobreza. Os pobres não foram socorridos, mas os bancos sim. O dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, moradia e geração de emprego, para o bem-estar da população, foi desviado para o sistema financeiro. As pessoas reagem à situação de pobreza e insegurança muitas vezes se torna luta de fragilizados contra outros fragilizados, por emprego, por lugar e por posição. A insatisfação se transforma em ódio, cuja força é direcionada contra inimigos criados pelo próprio sistema, que culpabiliza o pobre por ser pobre porque assim deseja, dizendo que é pobre porque não se esforça mais. As histórias do Êxodo nos contam como, diante das dificuldades da travessia para a libertação, alguns desejavam os retornos das situações violentas e degradantes da escravidão. Do mesmo modo, encontramos hoje situação de intensificação das relações injustas que imperam na nossa desordem social. Entre os muitos aprendizados da pandemia da Covid-19, um deles foi de que o aprofundamento do sistema de acumulação do capital apropria-se dos bens comuns para explorá-los economicamente. Diante disto, como o poeta português Cardeal José Tolentino Mendonça, oramos: livrai-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Fraternidade e diálogo. Novas cruzes não são respostas para a paz. A cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. O Império Romano mantinha uma ordem e uma paz aparente com práticas autoritárias e violentas.
uma estratégia militar e de conquista para manter a falsa paz, utilizavam por vezes a religião como instrumento de manutenção da hierarquia social. Em algumas situações, a própria religião dava força ao império e cooperava com a manutenção do poder romano, aplicando a lei acima da graça. Era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadoras, que silenciava as mulheres, os pobres, os órfãos e tantos outros. Esse sistema de segregação e descarte de pessoas, considerado empecilhos e inúteis, permanece ainda até hoje. O camaronês Achille chama esse sistema de necropolítica. Trata-se de uma política em que o Estado julga soberano para escolher quem morre e quem vive. São muitas as cruzes presentes em nosso país. O quadro de violência ainda é agudo. Conforme dados do último Atlas da Violência de 2020, publicado pelo IPEA, no período de 2017 a 2018, percebeu-se uma redução de 12% das taxas de homicídio no país. Passou de 31,6% para 27,8% por 100 mil habitantes. Se a taxa de homicídio apresentou queda, o Atlas da Violência aponta que ocorreu uma piora na qualidade dos dados da mortalidade. Muito obrigado, Natiele, por suas palavras, por sua reflexão. Obrigado por essa voz tão suave, mansa. Obrigado pelo carinho. Obrigado por nos ajudar a olhar a realidade a partir do Evangelho de Emaús, dos discípulos de Emaús. Este Evangelho é o Evangelho que perpassa todo o documento da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E você nos ajudou assim então a aprofundar esse Evangelho, a olhar também a temática da campanha da Fraternidade a partir deste Evangelho. E assim também a olharmos para a realidade objetiva que estamos enfrentando e ter também sempre um olhar de esperança. Obrigado, Natiele. Obrigado, Fátima. Um abraço a todas as crianças e adolescentes da infância e adolescência missionária da paróquia de São Pedro, Baixo Guandu. O documento do texto base, ele é sempre dividido a partir do método ver, julgar, agir e celebrar. E este ano, a cada passo do método, foi proposta, assim, então, uma parada, né? Primeira parada, olhar a realidade. A segunda, julgar a partir dos critérios evangélicos. A terceira, né, propor um agir cristão no meio desse mundo tão conturbado. E, por último, celebrar confiando que Deus é a nossa força, o nosso amparo, e que apesar de tantos sinais de desesperança no meio do mundo, a nossa esperança maior é nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos abandona e que nos acompanha na luta diária que nós enfrentamos pelas estradas da vida. Seguindo também com os testemunhos dos padres, hoje nós iremos ouvir então o jovem padre Melquisedeque Fardim. O padre Melquisedeque Fardim, ele é vigário na paróquia de Santa Luzia, lá em Pancas. Padre Melquisedeque é um dos padres mais novos da Diocese de Colatina. Ele já foi ordenado dentro deste tempo de pandemia. É um padre que se sente assim desafiado a responder a este grande e novo desafio que é a pandemia provocada pelo Covid-19. Que Padre Melquisedeque, todos nós, padres jovens, possamos também buscar em Deus novas respostas para os novos desafios que nós temos enfrentado. E assim possamos conseguir atualizar o Evangelho de Nosso Senhor no hoje de nosso tempo, porque a palavra de Deus, de fato, é a mesma ontem, hoje e será eternamente. É a mesma palavra que moveu a tantos homens e mulheres de fé, é a mesma palavra que também nos move na esperança de superação de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando neste momento. Vamos ouvir então agora o Padre Melquisedeque Fardim. Eu sou o Padre Melquisedeque, estou na paróquia de Santa Luzia, município de Pancas, como vigário paroquial. Logo de início,
Quando começou a pandemia, eu e o padre Marcelo Kelly, por cuidados e pelas medidas sanitárias, tivemos que fechar as comunidades. Começamos a rezar as missas na casa paroquial, sendo transmitida via Facebook da paróquia. Eu ainda era diácono. Depois se celebrava na matriz sem o povo. Agora, sendo padre, com os casos diminuindo, voltaram as missas nas comunidades, mas com cuidados redobrados. Uso de máscara, álcool 70, distanciamento e número de pessoas limitadas. Para irem na igreja, as comunidades maiores fazem a agenda. Devido a isso, as visitas aos doentes foram suspensas e os encontros paroquiais também. Porém, a catequese, as turmas finais, como a primeira Eucaristia, já estão começando os encontros com as medidas necessárias de prevenção. Penso que, diante dessa pandemia, que não é fácil, temos que aprender a nos cuidarmos cada dia mais, a se solidarizar uns com os outros, a nos unirmos e se reinventar usando os meios tecnológicos para evangelizar. A evangelização não pode parar. Mesmo diante do distanciamento, é preciso entrarmos em comunhão usando nossa criatividade. Obrigado, Padre Melquisedeque. Sua participação enriquece o nosso programa. Obrigado, meu irmão. Padre Melquisedeque, que foi ordenado em meio à pandemia e já pegou as igrejas fechadas de início, né? Ele que, iniciando o ministério, sente agora sim a realidade totalmente transformada, totalmente desafiante para o seu ministério. E que é chamado a viver, então, a teologia do cuidado, de cuidar do outro, de cuidar da saúde, cuidar da vida. Isso de modo muito criativo, tentando manter a distância, usando os meios de comunicação social. De fato, Padre Melquisedeque, o padre de nosso tempo, encontra grandes desafios, grandes e novos desafios, que possamos também encontrar novas respostas para responder a todos esses desafios que nos interpelam em nosso tempo. Obrigado, Padre Melquisedeque. Um abraço a toda a querida paróquia de Santa Luzia, de Pancas. Semana que vem, nós teremos outro padre dando o seu testemunho missionário em tempos de pandemia. Fique atento. Quem sabe o padre da sua comunidade possa participar conosco. Divulgue este programa aí na sua comunidade. Vamos fazer uso desse espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Semanalmente, nosso programa é disponibilizado em formato de podcast pelas redes sociais da Rádio Web. Compartilhe com seus contatos. Que a Quaresma, que já vai se aproximando do seu fim, possa nos ajudar a retomar a imagem e semelhança de Cristo. A imagem nós nunca perdemos, mas a semelhança com Deus, a cada pecado nós acabamos embaçando, vamos assim colocar, né? Acabamos perdendo a semelhança com Deus. Então a Quaresma, ao buscar a reconciliação, todos nós somos chamados então a retomar a imagem e semelhança de Deus. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário,
para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe e testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.